Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu, quando for elevado sobre a terra, tudo atrairei a mim. São José Maria não teve na sua vida uns milagres muito portentosos, alguma coisa um pouco mais chamativa, mas uma coisa que ele tinha com alguma frequência são as chamadas locuções divinas, uma frase que ele vinha na cabeça com especial força. E essa foi uma delas, durante a missa. Ele estava celebrando a missa e escutou em latim: Et ego si exaltatus fuero a terra, omnia tradam me ipsum. Eu, se for elevado sobre a terra, tudo atrairei a mim. E ele saiu, e aquilo teve um significado muito intenso para ele. Ele terminou a missa e pegou a sua agenda e desenhou um círculo e uma cruz dentro do círculo. É o que a gente conhece como o selo da obra. Resumindo a mensagem que ele entendeu com essa frase, que é uma frase do Evangelho de São João. Quando foi elevado sobre a terra, explica São João, dizia isso relativo ao tipo de morte que haveria de morrer. Está falando da cruz, né? Elevado na cruz. Tudo atrairei a mim. E ele entende muito do que Deus, a mensagem, a espiritualidade que Deus lhe pedia, São José Maria entende a partir dessa frase, que ele representa nessa imagem, né? A cruz do mundo. A fecundidade da entrega de Cristo sendo levada aos vários recantos do mundo, atraindo todo mundo a Deus. Então, é sobre isso que eu queria explorar nessa meditação. Poderia resumir o tema, essa ideia da fecundidade da cruz na nossa vida. Também porque estou terminando esse livro Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, que é um livro bastante sofrido, né? Eu já citei outras vezes aqui para vocês. E quase tive a ponto de desistir, porque um capítulo lá são 52 tipos de tortura, e aí vai uma por uma, como é que prendiam as pessoas de modo que elas não se revoltassem, como é que manipulavam, não sei o quê. Então, é um livro duro, né? Lá na União Soviética, todas as técnicas comunistas, foi um livro muito importante para a queda do comunismo na União Soviética. Mas depois fiquei contente de não ter parado no meio, porque recompensa, traz umas coisas muito bonitas ali, muito fortes, né? Uma delas é uma história quando ele está no hospital, lá no campo de concentração, preso, falava anos e anos, né? E aí tá do lado dele, ele tá teve uma cirurgia, teve alguma doença, foi lá pro hospital ali de campanha, né? Do lado dele tá um outro prisioneiro, mas é médico. E nem é o cara que trata ele, mas não tem muito com quem conversar, então se senta ali do lado e fica falando, contando a própria história para ele. Esse médico era um judeu que se converteu cristão na prisão pela conversa com outra prisioneiro lá. E é muito convicto da sua fé. Ele sempre está dormindo no hospital porque ele tem medo de que lhe cortem a garganta. Estava numa época que era uma moda, esse cara é informante, o cara acordava, tinham matado ele durante a noite, né? Então ele tinha medo que se acontecesse com ele, não vou sair aqui do hospital porque eu quero estar mais protegido. Ele conta a vida dele e no final ele termina dizendo: sabe, cheguei à conclusão, à convicção de que nessa vida nenhum castigo nos atinge sem que o tenhamos merecido. Aparentemente, pode vir a nós por algo diferente do que realmente cometemos, mas se olharmos para trás em nossas vidas e pensarmos com cuidado, sempre acabaremos descobrindo aquela culpa pela qual estamos pagando agora. Ali a maioria eram presos assim sem medo, totalmente injustiçados, né? Tinha umas cotas de prisão e que eles prendiam qualquer um. Uma hora foi uma senhora na delegacia dizer: olha, vocês prenderam os meus vizinhos, mas está o filho deles ali chorando, você não tem que dar comida para eles, vocês prenderam, agora você tem que fazer alguma coisa.
E a delegacia tinha cota de prisões, não tinha ali atingido, todos os agentes estavam na rua prendendo gente, não tinha mais quem mandar. E bem, a senhora veio aqui por conta própria? Beleza, põe ela para dentro. Não prenderam a pobre senhora 10 anos ali nos campos de concentrações porque tinha que cumprir a cota de prisões. Então tudo era uma injustiça assim, absurda, né? Era aquela sociedade ali. E ele fala, no entanto, pode ser, mas eu tive a minha culpa, conclui essa pessoa, né? Ok, não é esse crime aqui que está me acusando, claramente não é crime, eu não cometi, mas eu tive algo. E ele termina o seu relato, são as suas últimas palavras, ele vai dormir e de fato ele não fala mais nada, porque naquela noite de fato ele é assassinado. No dia de manhã o Solzhenitsyn se acorda com gritaria, tinha um assassinato lá, esse pobre médico na sua cama, né? E aquilo lhe marcou, aquelas palavras impactaram, ele ficou pensando muito nisso, pensando nos próprios pecados, nos próprios erros. Ele fala, bem, essa ideia é um pouquinho estranha, é um pouquinho difícil de engolir, por quê? Porque assim você pensa, quem sofre mais é porque aprontou mais. Então, cadê o sofrimento dos guardas, dos políticos de Moscou, de Stalin? Esse é o que tinha que estar mais sofrendo, né? No entanto, parece que não está sofrendo muito não, né? Pelo menos não está pagando quem está pagando, né? E pelo contrário, às vezes parece que os mais inocentes são os que mais sofrem, as crianças às vezes, né? Então parece que não há justiça nessa maneira de raciocinar. Mas tem algo de razão e ele chega assim, a única solução seria, e aí já a consideração do Solzhenitsyn, né? A única solução seria admitir que o significado de nossa vida terrena não consiste na prosperidade, como estamos acostumados a considerar, mas no desenvolvimento da alma. Deste ponto de vista, nossos carrascos sofrem o pior dos castigos, estão se tornando porcos, deixando a sua humanidade para acionar algo pior do que eles já eram, né? Então, o pior dos castigos é o que está acontecendo com eles, não conosco. E pelo contrário, o Solzhenitsyn ele fala, olha, o que aconteceu comigo num campo de concentração foi um crescimento, e eu era um idiota completo antes, né? E eu cresci muito com aquilo. E e aquilo me transformou, me tornei uma pessoa muito melhor. E interessante, ele fala coisas fortes. Todos os escritores que lidaram com a prisão, sem saber, sentiram-se compelidos a expressar sua compaixão pelos detidos e amaldiçoar a própria prisão. Prisão ingrata, injusta, maldita, que fez sofrer essas pessoas inocentes, né, coitado. Eu, que fiquei nela por tempo suficiente, Solzhenitsyn, cultivei minha alma lá e digo sem rodeios, bendita seja a prisão por ter cruzado o meu caminho. Ele abençoa essa coisa mais abjeta e absurda, né, que foram os campos de concentração comunistas soviéticos. Né? Eu te abençoo, bendita sejas. Um negócio assim, muito surpreendente, né? Depois de escrever todo o sofrimento dele, ele fala isso. Tem um ponto de caminho que eu já vi sendo citado de uma maneira assim, com escárnio, que absurdo, que um cara tenha escrito isso. Aquele ponto que diz assim, bendita seja a dor, amada seja a dor, santificada seja a dor, glorificada seja a dor. São José Maria acompanhava muitos doentes pobres ali na época, que doença que era? Que não tinha cura, nos hospitais pobres de Madrid, tuberculose. E ele atendia lá os tuberculosos, morrendo pouco a pouco, em condições terríveis, e procurando, né, dando fé, esperança. E no ouvido de algum que estava morrendo, ele repetia essas palavras. Olha, repita comigo, bendita seja a dor, para abraçar a cruz ali, não se revoltar com Deus, não, bendita seja a dor. E alguma pessoa fala, eu já vi dizendo, olha, que absurdo que um cara abençoe a dor, que sadomasoquismo, que crueldade, que negócio horrível, né? Como você pode dizer isso, que pessoa mais insensível com o sofrimento humano? Em geral, dizem isso os de fora. Os de dentro, pessoas como o próprio São José Maria, né, que sofreu muito, guerras e confusões, e um homem como o Solzhenitsyn dizem, não, bendita seja a dor, bendito, isso aqui foi um dom para mim, foi um bem para mim, me ajudou, me fez bem. Santa Gema Galgani relata que uma hora lhe aparece Jesus e diz, olha minha filha, e aprende a amar, e mostrou-me suas 5 chagas abertas. Mostrou para a santa, né? Vês essa cruz, estes espinhos, este sangue? São todos obras de amor e de amor infinito. Vês até que ponto eu te amei? Quer amar-me de verdade? Aprende primeiro a sofrer. O sofrimento ensina a amar. Claro, não é todo sofrimento que é bom. Há sofrimentos que podem causar mal.
Mas quando eles estão imersos no amor, eles fazem o amor crescer. Um pouco essa é a chave da coisa, né? Quando a pessoa encaixa bem aquilo, e não traduz em revolta com Deus, com a vida, mas pelo contrário, incorpora aquilo também como destacamento das suas culpas, do que porque eu mereço, eu tenho os meus erros, né? Eu não sou inocente. Aquilo lhe faz crescer. Eu escutava esses dias um resumo das ideias religiosas por detrás do yoga, da prática do yoga. No fundo, a ideia vem do hinduísmo, né? E a pessoa desse livro dizia que, no fundo, é uma reflexão, a meditação que leva você a refletir sobre quem você é, a sua própria identidade. E esse caminho espiritual que ele sugere, que ele explica ali, se trata de perceber, sobretudo, o que você não é. A gente fala do meu corpo, então significa que eu não sou. O que é o eu? O eu não é o corpo, ele tem um corpo, é diferente, né? A minha carreira profissional, quando eu me identifico com essas coisas que são, no fundo, exteriores, eu sofro inutilmente. Quando eu me dou conta que eu não sou o meu corpo, não sou a minha carreira, não sou nem as minhas ideias, podem atacar, não sou eu que estou sendo atacado ou sendo ferido, se ferem o meu corpo. Porque o eu é outra coisa, é mais íntimo, é mais profundo. Interessante, né? Essa ideia de destacamento, também num curso que eu estou fazendo de neurobiologia, é uma técnica que ele falava esses dias, realmente de destacar o cérebro do corpo, a mente do corpo. Às vezes a gente fala, não, tem que ter unidade, tem que estar integrado. Mas ele dizia, pode ser bom esse destacamento, essa dissociação. Por exemplo, quando você quer aumentar a tua capacidade de sofrimento de estresse físico. Quando você está estressado, a adrenalina, um dos efeitos que ela produz, ela diminui o teu campo visual. Você tem que focar no inimigo, no ataque, né? Então, se você força conscientemente a ampliar o teu campo visual, você está dizendo para o teu cérebro, eu estou numa situação tranquila, eu não tenho que estar muito alerta, não tenho que estar muito preocupado, não tenho que estar sofrendo, porque a coisa está sob controle aqui. Então, se você está num treino cansado à beça e você faz esse exercício de ampliar o teu campo visual, a tua mente vai estar, o teu corpo detonado, cansado, mas você vai estar, não, tudo bem, eu aguento, né? Não vou morrer, não vai tirar aquele desespero, acaba logo esse negócio. Não, dá para fazer mais um pouquinho, porque você destacou, né? Isso aumenta a tua capacidade de... Achei interessante, associei essa coisa do destacar-se, né? Eu sou capaz de sofrer? Cara, é o meu corpo ali, vai doer um pouco, mas tomar aqui uma agulha, porque tem que doar sangue, tudo bem, mas vai passar. Eu consigo lidar com aquilo sem que seja o eu sendo ferido, atacado, partido, né? É interessante. Essa ideia hindu, enfim, tem os seus limites, porque termina no panteísmo, né? Como é o hinduísmo, né? Então, no fundo, o que você é? Você é Deus, tudo, você é tudo. Cai numa coisa assim que não é a solução cristã, né? Não é onde chega a nossa fé. Mas pode ajudar, pelo menos nesse aspecto negativo, de ver o que eu não sou de fato, né? Eles usam até essa imagem, pensa num rio, o que é um rio? É aquela água, mas, cara, aquela água não vai estar mais ali daqui a 2 minutos, né? Está correndo, é uma coisa que flui, a vida é um fluxo. Tem a ver. E acho que essa ideia do rio é especialmente interessante, também para entender, não só de maneira negativa, o que eu não sou, mas o que de fato eu tenho de mais profundo, que é o amor, né, no fundo. E o amor é um certo fluxo. É algo que eu recebo e entrego. Na medida que eu entro na dinâmica do amor, eu estou tocando, não estou me esvaziando, sei lá, como que é o hinduísmo, não estou me dissolvendo num tudo que ao mesmo tempo é nada, é uma coisa meio indiferenciada, né? Não, eu estou me encontrando com a essência da realidade, que é Deus. Deus é amor. Eu estou tocando o plano mais profundo da realidade. É interessante, C.S. Lewis, nesse livro O Grande Abismo, quando as pessoas visitam o céu, ali eles entendem que as coisas são mais sólidas do que as coisas dessa terra. As coisas dessa terra que são meio pálidas, meio tênues, que são, mas não são. São de uma maneira meio fraca. As coisas do céu que são de forma mais verdadeira, muito mais sólida. Não que é menos sólido, é mais sólido, né? Que é mais real. O amor é o que é mais real, é o que fica. A nossa vida vai passar, sei lá, o meu corpo, os meus diplomas, mas o que eu faço por amor, isso é eterno. Isso é o sólido. Isso, de uma maneira, é o meu contato com Deus. Esse rio, na medida que esse rio, a minha vida se torna esse rio. Eu recebo e entrego. A vida, as coisas, não é algo que eu agarro, ao meu prazer, a minha imagem. Não, eu solto. E eu entro na dinâmica mais profunda da vida, que é a dinâmica do amor.
Agora, claro, esse soltar nem sempre é fácil, né? E aí é a cruz. Jesus, quando ele fala essas palavras, quando eu for levado sobre a terra, tudo trarei a mim, ele está no final da preparação à paixão que faz São João, refletindo esse certo drama de Cristo diante da paixão, do seu sofrimento. Ele fala, minha alma está angustiada até a morte, o ápice é no Horto das Oliveiras, né? Mas já antes ele começa a expressar esse drama. Ele diz, por exemplo, nesse capítulo 12, sinto-me agora grande angústia, e que direi, Pai, livra-me dessa hora. Mas se foi precisamente para essa hora que eu vim, Pai, glorifica o teu nome. Eu vou dizer que Deus me livre da cruz? Não, mas eu vim para isso, né? Vou dizer sim, glorifique o teu nome. E aí logo depois ele fala, eu quando for levado sobre a terra, tudo trarei a mim. Levado, né? A cruz. Mas para isso eu preciso soltar a terra. Ele me marcou esse livro, Quo Vadis. Imagina os primeiros cristãos, um romance, literatura, e tem quando começa a perseguição de Nero, se reúnem os cristãos, é uma cena forte, e eles estão desesperados porque mataram a minha esposa, porque levaram embora a minha filha, e aí, o que a gente faz? Cadê Cristo, né? Estão ali sem saber o que fazer. E aí São Pedro, a princípio, acaba acabrunhado com eles, com a sua dor, mas ele começa a crescer e fazer um discurso. Ele fala, Deus está chamando vocês estão se agarrando a essa terra, dizendo, Senhor, salva-nos, quando Ele quer vos elevar para os gozos celestiais. Onde está a fé de vocês? O que vocês vão encontrar não é a morte, mas a vida. Então começa a falar, né, da visão de fé, da esperança, do sobrenatural. Soltar-se, ele fala, né, essa imagem, vocês estão se agarrando. Solta, né? É preciso soltar para viver, para começar a viver de verdade. É preciso estar disposto a não buscar, matar a minha sede de felicidade, isso no prazer, na minha imagem, não. Mas acudir ao coração aberto do Senhor na cruz, né? De onde jorra esse rio de amor, jorrou, né? Sangue e água. Aí eu vou matar a minha sede. Quem tiver sede, venha a mim e beba. Do seu interior mandarão rios de água viva. Se a gente acode a Ele com essa sede, a gente vai ter esse amor, a gente vai beber esse amor, vai se embebedar desse amor do Senhor, né? E como os apóstolos bêbados em Pentecostes, a nossa vida vai ser essa entrega fecunda de levar o amor de Deus às pessoas. Lembro quando eu estava em Roma e alguns dos padres do Opus Dei passam o tempo inteiro dos estudos em Roma, outros passam parte em Roma, parte na Espanha, em Pamplona. Então, os brasileiros em geral vão para Roma e alguns permanecem lá, fazem os estudos todos lá, e outros vão para Pamplona. Eu estava em Roma, aí saiu a lista, eu estava com a esperança que eu ia ficar em Roma, porque estava no meio do mestrado, essas coisas, né? E o meu nome apareceu para a lista de Pamplona. E aquilo foi, vou embora de Roma, né? Roma é demais, né? E o lugar onde a gente morava lá, sensacional. E estava assim nesse clima, voltando já, por essa época do ano, voltando das aulas da faculdade, entrei no jardim lá da casa onde eu morava, o jardim, talvez dá uma ideia equivocada, percorrer o jardim dava um terço, percorrer todo o jardim era meio grande, né? Então tinha lá, eu soltava os cachorros de noite, recolhia de manhã, brincava com eles, é um bosque assim super gostoso. Cheguei em casa, estava atravessando aquele jardim e estavam ligados aspersores para regar, né, as plantas, as árvores. E fazia muito bonito assim, fazer aquele aspersor quando faz um arco-íris no mar, sabe, aquele água ali, né? E os passarinhos cantando, assim, super bucólica, né? O jardim super bem cuidado, as árvores, a grama, né? Nossa, eu estou no céu, um pouco assim, né? Aí deu uma vontade de parar e olhar, capturar um pouco aquela cena na minha memória. Isso me ajudou, me veio a frase, não para não, porque em movimento é mais bonito. E eu não parei. E aquilo foi todo um símbolo para mim, né? Pamplona, vamos lá, né? Em movimento, mas não te agarra as coisas, né? Vive, entendeu? Vive, não fica, não é por aí. Solta. Let it go, diz a Elisa da Frozen. Solta, né? É melhor assim mesmo, né? É assim que é bom, sabe? Desapegar-se, né? Deixa-se levar por Cristo, sabe? E levar é abraçar a cruz, né? É entregar, sei lá, a minha imagem lá, que eu vou ficar mal. É entregar que eu não vou poder, sei lá, dormir direito como eu gostaria, fazer aquela viagem. Deus está me pedindo agora abrir mão desse conforto material, desse prazer. Let it go. Deixa embora, né?
deixa aí. E te solta nas mãos do Senhor, entra no rio, mergulha no rio e vai boiando aí. É assim que vale a pena viver. E isso é o que traz a fecundidade para a vida. E essa é uma última ideia que eu queria comentar, que vem no fundo dessa frase, né? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem não faz conta da sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Estamos sempre no capítulo 12 de São João. E ele está, eu vou me apegar, vou me esquivar? Não, eu vou me entregar. O grão de trigo tem que morrer. Morrer não é que ele dá fruto. Interessante observar essa coisa dos rios. Na Palestina tem esses dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia recebe as águas do Golã, das colinas do Golã, e dele nasce o Rio Jordão. E lá é fecundo, cheio de peixe, etc. Pesca milagrosa, Pedro pescava lá. E o Rio Jordão termina no Mar Morto. E o Mar Morto, dele não sai nenhum rio. E a água não vai para o mar, curiosamente, ele evapora, simplesmente, né? Não termina nenhum oceano. E é um Mar Morto, não tem peixe ali. E é interessante o símbolo, né? Aquele mar que recebe e doa é fecundo. Aquele que só recebe está morto. E eu tenho que ser isso, né? O grão, eu recebo a vida e eu entrego a vida. Eu recebi de Deus os talentos que eu tenho e eu rendo, eu entrego aos outros, né? Esse é o fluxo, né? Da entrega. Mas São José Maria, sobretudo, ficou mais nessa frase que vem um pouquinho depois no capítulo, né? Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e quando eu for elevado sobre a terra, atrairei todos a mim. Ele falava isso para indicar de que morte iria morrer. Omnia tra a me ipsum, tudo atrairei a mim. E São José Maria entendeu a fecundidade da entrega no meio do mundo. Quando alguém está ali entregue numa família, num escritório, numa escola, num hospital, aquilo tem uma fecundidade do grão de trigo, ele atrai a Deus, o mundo, as pessoas à sua volta. Ele é como um imã poderoso que realmente leva. É o nosso canal, é a nossa missão de cristãos no meio mundo, levar as pessoas, levar o mundo para Deus. Sobretudo as pessoas, os corações, né? Se Cristo é o caminho para a verdade, para a vida, Ele é a verdade, Ele é a vida, nós, de alguma maneira, somos caminho para Cristo, né? Ele quer que nós sejamos canal para conectar as pessoas com Ele. Mas seremos isso se somos outros Cristos. Se, como nosso Senhor, sabemos doar a nossa vida para as pessoas. Não estamos entre os demais como quem julga, mas como não vem para condenar, mas para salvar. Não estamos entre os demais como quem veio para ser servido, mas como quem está para servir, para se doar, para se entregar. É assim que eu vou ser Cristo. E é assim que eu vou atrair o mundo, vou levar o mundo para Deus. Essa é a cruz no meio do mundo, né? Essa santificação do mundo, essa transformação da sociedade se dá por aí. É bonito ver isso, especialmente na vida dos santos, não é verdade? Que mais exercem esse poder atrativo e de uma maneira às vezes violenta. Não sei, pega até a vida de santos tão escondidos como uma Santa Teresinha de Lisieux. Morreu num lugar obscuro lá da França, jovenzinha, 20 e poucos anos. Boa parte da sua vida estava lá no convento, desde adolescente praticamente. E quem vai saber dela, que efeitos ela vai ter no mundo? Efeitos violentíssimos, né? Ela morreu no ano seguinte, já espalhou ali o diário dela, começou um negócio, uma febre, um fenômeno na devoção a Santa Teresinha, né? Lá em Porto Alegre eles têm uma regra na diocese que não pode ter mais de uma igreja com a mesma advocação, com a mesma. Então, assim, só pode ter uma Nossa Senhora de Guadalupe, só pode ter um Santo Antônio, né? Mas, sabe como é que malandragem brasileira, né? Então tem dois dedicados ao Sagrado Coração de Jesus. Qual que é a malandragem? É que um não é sagrado, é só Coração de Jesus. Eu fui amigo do pároco, a paróquia Coração de Jesus. Sagrado é outra, esse aqui é o que não é sagrado, né? Ou como assim não é sagrado? Coração de Jesus. Mas para dizer que não é a mesma, né, advocação, a mesma. E também tinha duas Santa Teresinha. Só que uma chamava a Igreja do Santíssimo Sacramento e de Santa Teresinha. Mas, enfim, todo mundo conhecia como Santa Teresinha da Ramiro Barcelos, Santa Teresinha da Redenção. Era, no fundo, porque Santa Teresinha, sabe, é tanta devoção. Qualquer cidade que você vai no Brasil tem uma, do mundo, eu diria, né? Praticamente tem uma igreja dedicada a ela, né? O poder, como ela atrai, né? Com a sua santidade. E não sei, a gente pega um Padre Pio, recentemente, Carlo Acutis, não sei, né? A santidade atrai, move as pessoas. Porque, de uma maneira, é Cristo que se faz presente na vida daquela pessoa ali. E algo que acontece na nossa vida também. Quanto mais eu sou Cristo, eu entro nesse
eu aprofundo nessa dimensão mais verdadeira da realidade, nesse rio, nesse fluxo do amor. Eu entendo assim, né? Eu gosto de pensar que a realidade tem 3 planos: o físico, o intelectual e o espiritual. A matéria do físico são os átomos. A matéria do plano espiritual é o amor. Deus é amor. Quem morre, quem não ama está morto, de São João, né? Aquele que ama está a verdadeira vida é isso, né? É o amor, né? Então a gente está, é como se eu espelhasse. Imagina que o sol se pôs já, mas tem um avião no céu e ele ainda está refletindo a luz do sol. Já não se vê mais nada iluminado pelo sol, mas aí ele se vê, o sol que está escondido. O santo, de alguma maneira, reflete essa realidade mais profunda, né, de Deus no mundo. E aquilo é uma luz que, não consigo ver essa luz, mas eu vejo refletido ali. E isso atrai, né? Atrai. Mais recentemente, também já citei para vocês alguma vez, terminei a biografia de São Maximiliano Maria Kolbe, e é muito marcante toda a vida dele, mas, sobretudo o final, ele termina no campo de concentração, em Auschwitz. Então, selecionam lá 10, ao acaso, selecionam 10 prisioneiros para serem mortos no bunker da morte, que era a maneira mais terrível que eles tinham de matar, era deixá-la sem dar comida nem água, né? E as pessoas iam pouco a pouco definhando. E ele se oferece para ir no lugar lá de um judeu, pai de família. E, de fato, ele morre no lugar do cara, né? E aquilo mexe muito com as pessoas. Um dos companheiros que sobreviveu relata: não é verdade que a humanidade está abatida e calcada na lama, vencida por opressores e acabrunhada pela desesperança? Imagina o clima espiritual de um prisioneiro de Auschwitz, né? Onde tudo são blasfêmias, tudo é ódio, tudo é a violência, né? Não existe Deus, não existe amor, não existe mais nada disso. Existe só um animal correndo atrás de outro animal, né? E daqui a pouco aquilo mudou. Não é verdade que seja assim, não é verdade. Milhares de prisioneiros convenceram-nos de que o mundo verdadeiro continuava a existir. Onde existe Deus, onde existe bondade, o mundo continuava a existir e que os nossos torturadores não conseguiram destruí-lo. Mais de um indivíduo começou a procurar dentro de si esse mundo real. Encontrou e partilhou com seus companheiros de campo, ambos se fortalecendo nesse combate com o mal. Dizer que o padre Kolbe morreu por um de nós ou pela família daquela pessoa é uma simplificação grande demais. Sua morte foi a salvação de milhares, e nisso eu diria está a grandeza daquela morte. Salvou a alma, né? Salvou a vida material daquele judeu, vem durante um tempo, depois ele morreu igual, né? Mas ele sobretudo salvou os corações, porque colocou eles outra vez nessa sintonia, na esperança de que faz sentido amar. Existe Deus, existe amor, né? Isso é na nossa salvação, de milhares, né? Foi um choque cheio de otimismo que nos regenerou e nos deu força. Ficamos aturdidos com o seu ato, que se tornou para nós uma fortíssima explosão de luz na noite escura do campo. Interessante, né? A força do relato. Uma série de livros de fantasia, que eu estou bem fanático, estou esperando o próximo, o cara não escreve o próximo volume, já li os 4, o 5º vai sair só, sei lá, ano que vem, escreve logo, né? Você fica ansioso para saber a continuação da história. E tem esse livro, ele estrutura a realidade, é um livro de fantasia, em 3 planos. Pouco isso me fez pensar, né? Plano material, plano noético, intelectual e o plano espiritual. E tem os heróis lá, cada um tem um poder, e tem um que ele alimenta o poder dos outros. Por que ele faz? Ele conecta os 3 planos. Ele abre uma perpendicularidade. Eu achei um termo interessante, né? Plano, você precisa de uma coisa perpendicular, né? Para conectar os planos. Então, ele abre a perpendicularidade que conecta o plano espiritual, que é a fonte de toda a energia, com o plano material. E isso é de onde os heróis puxam ali a sua energia, o poder, a sua, né, força. E às vezes ele faz isso em um momento dramático, né? Então, e há uma explosão de luz e de força, e aí muda tudo, né? Vira o jogo, primeira vez que ele consegue abrir a perpendicularidade, vira o jogo completamente, né? E que ele abriu. São Maximiliano Kolbe abriu uma perpendicularidade em Auschwitz, né? Ele abriu ali, entendeu? Quando ele reconectou as pessoas com Deus, com o plano espiritual, com o amor. E aquilo foi uma explosão de luz. E aí que tá, e esse Espírito de São José Maria, todos nós temos que ser como ele foi, dando a sua vida em Auschwitz, no meio do mundo, entendeu? Na tua família, nesse colégio, nessa universidade, você tem que abrir a perpendicularidade ali, cabe a ti fazer essa função, entendeu? Conectar. Como é que você faz isso? Sendo elevado sobre a terra, abraçando a cruz.
doando-se, né? Sendo outro Cristo ali que se entrega, que se doa. Legal demais se a gente sabe ser outro Cristo, se a gente vive essa vida realmente que o Senhor nos ensinou a viver. Rio, aqui no Rio de Janeiro, no Brasília não tem muito rio, né? Nem sei se tem algum rio na cidade, né? Acho que tem o lago ali, meio... talvez fosse um rio antes, né? Mas depois foi, pelo que eu entendi, foi meio artificial, né? A criação do lago. Em geral, as cidades têm rio, né? Ninguém constrói uma cidade fora de um rio, enfim, a não ser que esteja no século XX e você construa do nada com mil técnicas. Mas, em geral, tem rio. A cidade onde eu nasci é o rio, né? Já é o próprio nome dela, né? E vale a pena que a gente entre nessa dinâmica do rio. O profeta Ezequiel vê esse rio, ele tem uma visão em que ele enxerga o rio que sai de Jerusalém e vai pelo mundo fecundando a terra, elevando a saúde, a salvação. E é uma imagem, né? Esse rio que eu já dizia alguma vez é formado pelo sangue de um homem e as lágrimas de uma mulher. O sangue que Cristo derrama na cruz, que se confunde, que se mistura com as lágrimas de Nossa Senhora. Os dois se entregando, né? Um amando o outro e toda a humanidade se doando generosamente, né? Abrindo o seu coração nesse holocausto, nessa entrega de amor. Né? Então vale a pena que a gente também entre nesse rio, que a gente também se misture, que a gente mergulhe nessa dinâmica que eles nos ensinam de amor, de entrega e, portanto, de fecundidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.